Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, amiguinhos, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Mas não é mais um, é o Viajar na Maionese. É verdade, a nossa... E Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal e feliz ano para ti. Ano civil. É verdade, estou Parabéns, quase a bichinho. fazer anos. Esta semana faço anos. Anos! E nem se nota! Mas é verdade, este já está o espírito no ar, já toda a gente ouviu estas músicas. O espírito de no ar. Natal. Está o espírito de Natal. Como é que tu estás? Eu estou Fala-me disso. espiritualmente bem. Tu adoras o Natal? Eu adoro Natal, por acaso adoro Natal. Sim, sim. Vais passar à tua Ilha. ilha. Estou quase, vou bazar daqui a nada. verdade. Vou bazar para. Onde tem uns belíssimos presépios. Por acaso é mesmo. São sim, mesmo bonitos. São Feitos pequeninos. mesmo ainda de forma artesanal, peça por peça. E há pessoas que têm milhares de peças nas suas salas. Há pessoas, nomeadamente a tua própria avó, que é A uma minha grande própria avó. colecionadora desse. Aliás, dos belíssimos. eu tenho um problema familiar com esse tópico que é. Vários. Tem vários, mas esse é muito sensível. Eu tenho um conjunto de presépio, tenho um presépio de centenas largas de peças que me foram oferecidas ao longo dos anos todos. E eu há mais de 10 anos que não o monto, nunca. O meu presépio hoje? está guardado num sótão. Tipo um enxovalho. Mas tudo, ou seja, simulações de procissões, ou seja, São rituais incríveis, tradicionais eu vi, açorianos, é muito os lindo. romeiros, matanças de animais, não sei, pronto, ou seja, Eu ia comprar esse das procissões, mas só vendiam a procissão completa. e E tu... era uma conta calada. e tu não querias a posição completa. A tua Mas conta são bancária não lindas. queria. São Pois lindas. pois são Procurem lindas, os sim. presépios típicos dos Açores. Encontram-se em algumas lojas cá no E continente. por esta altura do ano há muitos sítios que abrem as portas da sua casa ou das suas igrejas para a pessoa visitar o presépio. E até há Faz-se uma pessoas que já têm a espécie- casa Claro, portas abertas para outro tipo de atividades Sim, noturnas. outros presépios. Montam ao pé do verão, na casa de Claro, sim, faz. à volta do verão. É gravíssimo. É superior às minhas forças. É que depois alguém vai usar isto no teaser que vai gerar um vídeo e o vídeo vai ser visto pela própria pessoa que está a ser identificada nesta frase. Porque nós somos uma equipa grande, mas Exatamente. temos um dos elementos, Isso. Matilde Calado, que sabota tenta sempre que pode. sabotar o nosso, Claro, o nosso show. podcast, porque ela tem mais que fazer e agora já se comprometeu a isto, está a tentar ver se isto vai ao fundo. Mas nós hoje vamos precisamente viajar até ao incrível mundo do Natal. Mundo O encantado incrível das brinquedas, onde há reis, princesas, dragões, heróis de banda desenhada pelos saltos e muitos trambolhões. Avós que dançam no verão. Nanã. Estamos no tempo do Natal, só poderíamos falar das tradições de Natal. E vamos falar das tradições típicas desta época. Nós sabemos que celebra-se o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo. Por acaso, nem é bem do menino Jesus. Do menino, até. ele era menino quando Ele era nasceu. menino quando nasceu, Ele sim. nasceu logo. Não, até porque Nossa Senhora, imagina, Sim. o que seria nascer já adulto. Pois. Deve doer. Já aos- tinha bastado a primeira parte da história em que nasceu por obra e graça. do Espírito Santo, Sim, exatamente. sim, sim. Era um escândalo. Seria Nascer mesmo um adulto escândalo com também. tudo. Era horrível. E com a cruz, imagina, coitadinho. Tudo. Bom, vamos falar dessas tradições. E não sei se é uma surpresa a esta altura, talvez não seja uma surpresa para muita gente, mas muito daquilo que nós achamos que são tradições de Natal, na verdade, são muito mais recentes do que nós achamos. Essa festa sim. tão tradicional hoje em dia. Na verdade, basta recuar até menos de 200 anos para vermos nascer nesse século XIX, onde se inventou praticamente tudo aquilo que nós achamos que é muito antigo, para descobrirmos o berço destas tradições de Natal. E devemos tudo a uma célebre monarca inglesa, nomeadamente a Rainha Maria da Conceição Teixeira da Cruz. Brinco, a Rainha Vitória. Ué! A mulher das mulheres. Das mulheres morreu a Rainha Vitória, acabou-se a Essa história. Muito giro. Para! Antes dela, é verdade, o Natal era muito, muito, muito diferente. No início do século XIX, a festa cristã, religiosa, católica e outras denominações cristãs era a Páscoa, sem tirar nem Era pôr. a grande festa do calendário. A grande Ok, festa, ok. sim. Claro, e mesmo para a Igreja são pelo menos a par, não é? O nascimento de Cristo e a Páscoa, onde se celebra a morte e posterior ressurreição Exatamente. de, agora sim, Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, É claro. verdade. A parte final.
Faz sentido. Tal e qual. E era era uma celebração, era uma festa. A festa de Natal era uma coisa, antes do século XIX, muito mais circunspecta, mais sombria, e era basicamente uma festa exclusivamente religiosa. Não tinha nada a ver com esta ideia de juntar a família, de corações, nada disso. Era uma coisa religiosa. Era mais uma festa religiosa. Um evento dentro do calendário. Tal e qual isso. Agora, e no berço destas tradições, que é a própria Inglaterra, os puritanos, portanto, os calvinistas, os protestantes mais tradicionais até queriam proibir as celebrações de Natal, portanto, ser uma coisa de uma missa só, porque o ambiente vagamente festivo que podia estar associado, achavam aquilo uma coisa quase pagã. E a verdade é que muitas das nossas tradições têm de facto um berço pagão. Como é que se celebrava? Comia-se, é verdade, tem-se um período de jejum, como tens em o que antecede todas as festas religiosas, como temos a Páscoa, supostamente a Quaresma é um período de jejum de 40 dias, e só depois no tal domingo de Páscoa é que se celebra com comida. E até à Missa do Galo havia jejum. Não era a consoada, não era essa festa. E depois é que acaba, e já comes no dia 25, já comias um bocadinho melhor. Não havia árvores, não havia os cartões de Natal, não se trocavam presentes e não havia esse conceito de festa familiar. Ou seja, o Natal, como nós o conhecemos antes do século XIX, não existia. Oh, não! Não existia. Celebrava-se o nascimento do menino, mas não existia isso. E entra em cena a nossa rainha Vitória. Vamos balizá-la. Balizá-la. Não é baleá-la. Mas sabes que, olha, um dia podemos contar essa história. Sofreu ao longo da sua vida, eu não quero mentir, 7 ou 8 tentativas de assassinato. Também reinou durante muito tempo. milhões de anos. De 1837 a 1901. Era a rainha Isabel II, agora suplantou, mas era o maior reinado inglês. E nós até chamamos a época vitoriana, e contagiou marca o mundo inteiro, o mundo ocidental. Sim, e contagiou por uma coisa que nós temos que nos lembrar, até à Segunda Guerra, mais ou menos, e até à hegemonia cultural americana, cultural e outra, não é? Os americanos do século XIX são os ingleses. Era a grande potência mundial, estavam espalhados por todo o mundo, e claro, quando imaginamos o império do século XIX, é o império inglês. E com grande traço hoje em dia, nas zonas de Nova Iorque, Boston, temos lá zonas, bairros inteiros vitorianos, que são, obviamente, ecos desse tempo. São mesmo, e a herança que na Índia, não é? Estamos a falar de um subcontinente inteiro que era britânico ainda. Portanto, uma mulher que mandava nesta toda. Sim, tal e qual. Imperatriz da Índia, enfim, e todos esses países que hoje fazem parte da Commonwealth. Commonwealth. É giro. Vamos fazer a Rainha Vitória. E o que é este ambiente vitoriano? Ela vai ser rainha durante este porradão de anos todos, e nós associamos, é quase como se de repente uma rainha, uma família real, se transformasse numa família burguesa. Nós temos toda essa. Ela era uma mulher muito ligada à família, tinha a sua paixão, o seu marido Alberto, tinha uma rima de filhos, e nós muito do que associamos, nós já até contámos aqui o seu próprio casamento. Ela escolheu vestir-se de branco, a tal flor de laranjeira. Tudo isto, essas tradições nascem com a Rainha Vitória. O bolo de casamento é muito fora. É muito vingam, não é? E vingam por toda a cultura ocidental, pelo menos, não é? Vingam assim por uma porção de território. Para o resto do mundo, em muitas dessas coisas. Muitas mas coisas. Porque esta mulher era um ícone. Era um ícone. É a marca daquilo que queremos ser e fazer no futuro. Sim, ela vai reinar num período muito especial. Não só era este império que se espalhava por todo o mundo, como a Revolução Industrial, lembremos, começa precisamente em Inglaterra. Portanto, é o auge de tudo o que é exportado, tudo o que associavas à modernidade, o que está a acontecer, vinha de Inglaterra, e ela vive no período da explosão dos meios de comunicação em massa. Nós temos imagens filmadas, gravadas, não é? Temos fotografias dela, temos pequenos
filmes Sim, onde ela aparece. Inédita, pela primeira então, ou vez. seja, não há um pré, não havia. claro. Havia retratos a óleo, não é? Mas Sim, não sim. havia fotografias dos reis. Portanto, uma grande popstar. Uma grande popstar. Sim. O surgimento dos jornais com fotografias, tudo mais. A cara da Rainha Vitória passou a ser uma coisa que toda a gente conhecia Sim. no mundo inteiro. Portanto, tem muito a ver também com isto. E depois, com essa imagem, de facto, de uma família quase burguesa, digamos assim, apesar de ser a família real, com uma imagem muito familiar que ela cultivava. A família toda à volta de uma mesa, a família toda à volta disto. E, sobretudo, ela casa, de facto, com o seu grande amor, o Alberto de Saxe-Coburg-Gotha. Ela casa em 1840 e ele vai trazer para esta família o quê? Tradições que já existiam na Alemanha, que era uma coisa da Alemanha, e que ele vai trazer para lá. Grande misturada que já estamos aqui a provocar. Tal e qual. Ou seja, todas estas ideias de muitas celebrações alemãs, ele vai trazer e a família real inglesa começa a fazer. Sobretudo, torna-se famosa uma fotografia, uma fotografia que corre o mundo todo, da família real inglesa no seu Natal, à volta de uma coisa mais ou menos desconhecida fora da Alemanha, que é uma árvore decorada com porcarias de Natal. O que nós hoje conhecemos como a árvore de Natal. É quando o mundo conhece a árvore de Natal, é com esta fotografia da família real. E depois já sabemos o quê? Que o pobre não pode ver uma coisa. Não pode ver uma camisa lavada, como tu costumas dizer. A coisa faz uma verdadeira trickle down. Começa com a família real inglesa, a aristocracia inglesa diz: bem, agora que a gente vai fazer o quê? Se ela quer. Sim, não vamos agora passar a nossa. A doutora manda. Exatamente. Fazemos, daí passa para a burguesia e depois vocês, vou generalizar, os pobres. Brincamos, não são assim tão pobres. Não, pelo menos têm um telefone para estar a ouvir, não é? Claro. Um carro, não sei o quê. Mas É tão hoje em grave. dia, sim, hoje em dia isso não. O que queres? Qualquer dia toda a gente tem carro, como dizia a minha avó. Olha, e errada não estava. Não estava, penso muito nisso. Quando estou a guiar, parecem aquelas pessoas que vão muito devagar. A árvore de Natal, que hoje é um dos grandes símbolos, ou seja, as pessoas mais religiosas, o foco é o presépio, naturalmente. Não é? A árvore de Natal é uma coisa absolutamente pagã, não há qualquer. E há uma ideia vulgar que perpassou durante os últimos anos, que é, eu acho que isto soa sempre uma importação americana. Ou seja, dentro do imaginário há uma americanice, pelo menos nos Açores ouvi muitas vezes. Mas tu não estás completamente errado. Isto é uma americanice. O Pai Natal é uma americanice, a Árvore de Natal é uma americanice. O que nos conta realmente é a missa do galo, gente à volta de uma mesa e o presépio, como grande ilustração. Mas sabes, tu tens muita razão no que estás a dizer, porque estas coisas todas, ou seja, estas tradições, agora vamos falar um bocadinho da árvore, que chegam à Inglaterra através do Príncipe Alberto, que era alemão, Sim. vão espalhar-se pelo mundo, também muito de Inglaterra, mas fazem um caminho através da América. A América começou, esta fotografia tem um impacto enorme, a fotografia da família real inglesa, e apanhou vamos chamar-lhe uma espécie de febre com a família real inglesa, graça que as pessoas acham, e a América adotou, e através da América para o mundo todo, para o mundo inteiro também. É engraçado, ela vem da Europa, vai-se para a América e chega ao resto da Europa muito também pela América. E depois efeito de mimetização, Efeito de mimetização e um efeito, que já também vamos falar disso, de apropriação comercial do espírito natalício, e grande oportunidade o mundo aqui. inteiro, mesmo o mundo não cristão. Sim. Se deu a isto. Se E nós temos umas palavras momentaneamente muito católicas também do nosso patrocinador nesta hora. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Tiago, tu deixaste dar água às plantas? Sim, olha, estou a poupar para continuar a jogar. Poupar na água? Ai sim, mas elas aguentam. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de regresso e com uma época que nos deixa muito, muito felizes, o Natal. E estamos a perceber um bocadinho de tudo aquilo que fez parte do nosso pack natalício à nossa volta, uns mais, outros menos, mas que são histórias muito mais recentes do que aquilo que pensamos no imaginário
do Pai Natal e do Menino Jesus e da árvore e de todo esse imaginário. Tal e qual. Estamos a localizar muito uma mulher em particular. Estamos a localizar muito uma mulher chamada Rainha Vitória, não, ela só se chamava Vitória. Rainha era como as pessoas a tratar. Sim. Oh, rainha! Tipo doutora. Doutora. Exatamente. E vamos ver uma coisa muito engraçada que tem a ver com esses símbolos, muitas festas, muitas tradições, não só do Natal, mas de outras coisas, o Carnaval, até a Páscoa. Há muitas dessas celebrações que vêm de tempos imemoriais, da celebração do calendário das colheitas, do fim das colheitas, do fim do verão, etc., do início da primavera. Há festas altamente pagãs que os romanos celebravam, que os povos celtas Os celtas, estão-me a lembrar, claro. Exatamente. Claro. E o que é que a Igreja fez? Aqui estamos aqui agora a centrar-nos no mundo cristão, no mundo ocidental, at large. O que fez foi decalcar e colar e pôr em cima dessas manifestações, fazê-las coincidir com feriados religiosos, de modo a que apagasse as festas. O Carnaval com o seu início da Quaresma, enfim, o São Martinho, sei lá, há tantos exemplos. Esse sincretismo de Iemanjá e a colagem de Iemanjá. Agora lembrei-me deste exemplo. A imagem de Nossa Senhora, enfim, tentar apagar tudo o que eram celebrações que não consegues tirar porque são coisas milenares, mas então colas-lhe em cima. Dás-lhe outro. É um rebranding. Mas fazendo quase a mesma coisa às vezes. Sendo que às vezes desaparece da memória coletiva do povo qual é a verdadeira herança. E a árvore de Natal é um processo desses, uma festa muito antiga, muito antes do cristianismo. Essa ideia do norte da Europa de se colocar dentro de casa, de se pôr dentro de casa uma árvore sempre verde no inverno, estas árvores que se usam, os pinheiros, os abetos, não são como as outras, perdem a folha fica assim mais acastanhada. Pois é. São evergreens. Pois é, até quase ao fim da sua. Mesmo podes cortar aquilo. Não, mas o fim do fim perdura muito. É verdade, são mesmo. Sempre verdes. Sim. E o que é que se faz? Tem muita resina, são muito. É uma árvore muito resinosa. É resinosa, mas é mesmo. E folhosa. Sim. E então, era tradição já antes do cristianismo cortares um ramo de uma árvore sempre verde e pôres dentro de casa para simbolizar o renascimento, para simbolizar que ainda estava a vida. Era simbólico, era lindo. Muito. Pensava que era quase purificador, uma coisa de. Sim, ou seja, a natureza lá fora está morta. Sim. Estamos a falar do norte da Europa, tudo coberto de neve. E eu tenho uma mas há qualquer coisa que há uma centelha de esperança. Não é centelha. Há um verde de uma luz ao fundo do túnel. Que às vezes era um comboio. Por acaso é lindo. É lindo esta imagem. Quase como um símbolo de que a natureza sobrevivia à escuridão. Sempre ganha, sempre vence, sempre resiste. Há sempre alguém, mesmo na noite mais escura, há sempre alguém que diz não, é verdade. E depois, com a cristianização da Europa, aliás, sim, imagina, no norte da Europa há países onde não há praticamente dia nesta altura do inverno. Não esquecer, sim. É verdade. E o que fizeram os cristãos quando começa a cristianização da Europa é tentar pôr-lhe um significado cristão em cima disto tudo. Nós sabemos que há um missionário, São Bonifácio. São Bonifácio. São Bonifácio. No século VIII, diz-se que é a primeira pessoa que terá cortado um carvalho que era usado em rituais pagãos e usou o artigo do carvalho. Exatamente. Ele substitui esta árvore por um pinheiro, um abeto, que é hoje o que se usa mais, que, como se fosse uma seta que aponta ao céu. A ideia da Santíssima Trindade e essas porcarias. Mas já vemos aqui no século VIII o cristianismo a apropriar-se desta árvore, sempre como símbolo religioso. Claro, o presépio é a coisa mais importante, mas aqui a árvore não tem esse significado pagão, apesar de nós sabermos que tem a sua origem completamente pagã. E depois Pagona, uma origem pagona. A árvore de Natal mais moderna que nós reconhecemos, aí de facto temos que viajar até à Alemanha, séculos XVI, XVII, vem não dos católicos, mas dos protestantes. As famílias protestantes
portanto, ligadas àquele movimento de reforma da Igreja Católica, que se separaram Uau. e criam os movimentos Sim, sim, sim. protestantes. Começaram a trazer para dentro de casa o tal abeto, o tal pinheiro, na noite de 24 de dezembro, era essa a tradição, e decoravam na altura só com frutas, nozes, era assim que se fazia, umas florzinhas de papel, mas era geralmente com coisas que se E comiam. que estavam à mão, não é? E que estavam à mão, sim. E que representavam essa ideia do depois do inverno vem uma coisa ainda. Eu vou ainda cometer uma pior. confidência, é muito engraçado. A única coisa que vi na vida toda, a minha avó continua a fazer o seu presépio com 90 anos e continua a colocar citrinos, ou seja, tangerinas, Pois, laranjas, interessante. junto ao presépio. Sim. E achei sempre aquilo ridículo primeiro, mas depois fui percebendo que havia uma simbologia qualquer, porque creio que em determinado momento era só isso que era possível colocar ali, percebem? Pois, tal e qual. Eu acho que é uma, Sim, é provavelmente seja, essa a a condição razão. Sim. faz-te. As decorações de Natal da Sim. árvore eram precisamente isso que estás a Sim, dizer. sim, sim, Não sim, citrinos, se calhar na marca sim, não usam, mas pronto, mas claro, eu as gostava ali, nozes, claro, aquilo à mão, que tinham, à mão. sim, É tal e muito qual. bonito isso. É lindo, muito, é muito lindo. bonito. E depois reza a lenda. E continua a ser melhor que a porcaria que vocês compram nos chineses. Sim, aquelas bolas. Aquelas bolas. Aquelas boelas. A tradição conta que foi Martinho Lutero, propriamente o tipo que faça. O inventor daquilo. O inventor da. Olha, o gajo que se chateou com a O igreja. gajo, não foi? Exatamente. Reza a lenda que ele estava a andar no inverno, por meio da neve. Muito gostam eles de uma lenda, muito gostam, Eles me adoram. adoram. Vinha a sair do Zé dos Cães, vinha a sair de um bar de alterno. Por acaso não, que ele era uma pessoa. Pois, dessas pois, coisas, pois. era impecável. E viu, ia passar por uma floresta, isto é uma lenda. Viu a lua brilhar no topo de um pinheiro. E pensou, foda. E disse: Isto é exagerei. bonito. Exatamente. Exatamente. E se calhar abusei um bocadinho na dose. Yeah. E chega à casa, dá uma tarefa de Madame Lutero, provavelmente. Não, que ele era uma pessoa mesmo Não incrível. era, pois era, pois era. E o que é que ele faz? Foi buscar umas velas e decorou o pinheiro com velas para replicar, para imitar, para conseguir Aquela fazer iluminária o que ele tinha visto. Exatamente. É a luz. Pôs um elefante cor-de-rosa Isso, também. Não. Um anão. Ligou para encomendar um anão. Exatamente. Mas e é ele que com esta lenda que se começa o hábito de usar luzes nas árvores de Natal. E é Nós- ele o responsável por grandes incêndios nas cidades Está ali durante dentro das 2 casas. séculos. Está Yeah! ali, uma grande salvada Oh, para o Martinho Lutero. Martinho! Yeah! Nós sabemos que em muitas cidades do norte da Europa e até cidades francesas, pelo menos no século XVI, ali 1500 e tal, já há registros de que se decoravam as árvores assim. E depois pronto, sai nas igrejas e tudo mais. E esta tradição passou a ser anual ali no norte da Europa e sobretudo na Alemanha, como nós vimos. Até que chegamos de facto ao ano de 1848 e sai até posso dizer onde foi, no Illustrated London News, que publica a celebérrima hoje fotografia da família real, a gravura da família real à volta de uma coisa que nunca tinha visto nunca em Inglaterra, que é uma árvore decorada com porcarias, digamos, as cuecas da Rainha Vitória. Claro, mas tipo, validou, não é? Validou, sim, é muito giro. portanto, toda uma nação e todo o mundo, na verdade, Sim. validou que aquele era um objeto afinal. Pronto, reconhecido. Olha que giro fazer. E começou-se a fazer e depois ela vai para a moda, pega nos Estados Unidos e depois volta para cá. Outras coisas que o Príncipe Alberto vai trazer para lá, os presentes, é verdade. Ele começou ele próprio a tradição de fazer pequenos presentes que se punham debaixo da árvore e que era só para crianças. E em alguns países ainda a tradição é que os presentes são para crianças. E como nós sabemos, tradicionalmente em Portugal eles trocam-se na noite de 24 para 25, mas há países, mesmo aqui ao lado em Espanha, onde é dado no dia de Reis, para simbolizar naturalmente os presentes que os Reis Magos deram a Nosso Senhor, ao Menino Jesus, por intermédio deram à sua mãe, nomeadamente o ouro e incenso e a mirra. E de facto, não sei o que é que ela achou da mirra. O que é que fizeram com aquilo? E sobretudo uma criança, uma ideia de uma grande oferta para uma criança. Sim, é um presente incrível. As crianças adoram ouro, incenso e mirra. E há, no filme A Vida de Brian, se te lembras, a mãe do Brian
dos Monty Python, Monty Python. diz assim: pá, outra vez não precisam de se preocupar com o incenso e com estar. a mirra. Que o é a única coisa que importa. E pronto, nasce também assim esta tradição: os embrulhos, os lacinhos, as caixinhas, e passar o Natal a rasgar. Sim. Seja na noite, a tradição seja na noite de passagem de ano, em alguns países é também assim. Países como a Holanda, os presentes são distribuídos no dia 5 de dezembro, que é o dia de São Nicolau. Credo. É Tão giro. cedo. Então, olha, mas é o que há. Olha, é o que há. trouxeram-me no outro dia, comi o meu lanche, foram umas bolachinhas no As Nicolau. Stroopwafel? Sim, mesmo. E disseram que era o Não dia me de Natal. trouxeste. Era uma só. é verdade. Na verdade, duas, tipo, partido. Muito pequenino. muito Na Holanda já foi, é no Já início foi. de A Holanda dezembro. realmente é sempre muito Estamos sempre à frente. É muito à frente. E é uma festa muito engraçada. A chegada do São Nicolau à Holanda vem de barco de Madrid. O que quer que seja que isto quer dizer. Aula de geografia. Mas é assim, vem com um amigo, é toda uma questão bastante problemática do Zwarte Piet, que tem sido uma grande discussão na Holanda. E pronto, claro, lembra-te disto, estamos no coração da Revolução Industrial. Sim. E portanto, que bom poder vender coisas. E as poder marcas comprar. veem nisso um Comércio, potencial claro. de encher casas e Tal bora. e qual. Sim. As lojas começaram a ver. Então isto é incrível. E nasce a tradição dos presentes até se transformar numa indústria. Hoje sabemos, o comércio mundial faz no mês de dezembro provavelmente tanto dinheiro Claro, como quanto faz no no resto outro do período ano, de tempo. claro. E mesmo com aqueles barretes das Black Fridays e não sei o Sim, que vocês sim. caem todos nos pratos. Voltem a ver o preço das coisas que compraram agora Claro. em março. já te aconteceu, Matilde. Pois, A Matilde está a tem a arte de confirmar. pessoa que derrapa nisso rapidamente. Tal e Não qual. resiste. Outra coisa, por estes anos há um tipo chamado Henry Cole, que é o tipo que até vai depois fundar o museu Victoria and Albert, o incrível museu em Londres, que resolve fazer o primeiro cartão de Natal ever. Faz um cartãozinho para vender os seus Sim, cartões. sim. E é uma, não sei se cada vez mais perdida, mas é uma tradição enorme no mundo inteiro, acho eu, trocar-se cartões de Natal com Claro, com os amigos. familiares, sim, claro. Até era muito costume pô-los na árvore, pôr-os na mantelpiece, não sei como vocês dizem, na lareira. Lá dentro. Não, era uma forma de teres as vozes dos teus Dos amigos, seus amigos e da e tua punham-se família, todos, claro, sim. perto de ti. E é Mas uma- também num não sei se tempo ainda se escreve. um tempo pré-Skype e pré-WhatsApp. e não sei Era, o quê, mas não é? era uma coisa Agora, bonita. na noite de Natal, já sabemos que toda a gente está agarrada à porcaria do telefone e, em alguns casos, bem, estão a encurtar distâncias. E, Sim, é bom. E as pessoas, claro, Sim, havia sim, muita sim. saudades nesta e de repente altura. tinhas só um cartão onde tinhas lá a voz da pessoa. Mas é bonito. Mas, Até porque pronto, há muitas, estas saudades. sim, há muitas organizações que usam precisamente a tradição dos postais de Natal para fazer as suas. A Unicef é um caso típico. Verdade. Para receitas, gerar receitas. Muitos. O Portugal tem o clássico, eu recebi este ano, são pintores que pintam sei. com a boca e os pés, e eu recebi este ano e é mesmo. Médicos uma Sem tradição. Fronteiras, uma Muitos, série de muitos. instituições, claro. Os da Unicef lembram-me. Sim, claro, são muito particularmente. são muito, sim. E fazem ajudem parte. já agora também. Claro, quando estiverem a sim. ouvir isto, sim. Sim, claro. Olha, mesmo já estarem calados já é uma grande ajuda. Não dizerem lixo. Por acaso não nas fiquem redes calados. sociais. Por acaso não fiquem calados. Não, Connosco não fiquem calados. E até que temos gostado muito. Podem-nos dizer onde é que estão a ouvir este episódio, onde é que estão a passar o Natal. Podem comentar no fundo e ao fim e ao cabo este episódio é sobre o Natal. E falar de Natal é falarmos sempre um bocadinho de nós e queremos saber verdade. das experiências dos outros. Contem-nos nesta as altura vossas do ano. tradições particulares e Sim, tudo sim, que nós sim. depois guardamos e para o ano se calhar fazemos alguma coisa com isso. Agora, com este espírito de trocar presentes, trocar cartões de Natal, aqui sim, é muito chique como estas coisas todas estão ligadas. Mesmo. Começa a nascer a ideia de uma festa que é de criar pontos, de reach out para os nossos amigos, Sim, de falar com os nossos amigos. Passa a ser uma coisa completamente religiosa para ter este ritual do trocar presentes, escrever ao amigo que não se vê durante o ano todo, escrever àquela amiga Sim. especial, Barra amante. avisando, vê lá, cuidado com a Cuidado. sífilis terciária Sim, nos sim, olhos, sim. não sei se também apanhaste. Essas tradições de Natal. Por acaso, sim, mas é um lugar até de acolhimento do Muito, outro. claro. Receberes na tua casa uma pessoa que possa estar numa condição mais debilitada. Muito, Sei lá. Ou seja, sim, é um todas bocadinho essas essa cultura toda onde se mistura É muito aspectos bonito. culturais, comerciais, religiosos. Parece que desagua tudo num sítio e depois álcool. Pronto, no fundo. Exatamente, e beber e zangar-se com o tio que tem visões políticas Sim, diferentes das nossas. Mas, sim, e a mesa farta tornou-se a Rainha Vitória e o Príncipe Alberto sozinhos transformaram isto numa festa familiar, com esta Uau, imagem de uma uau. família perfeitinha, não é?
Deus sabe que lá dentro não era exatamente Com os assim, filhinhos, com os filhinhos à claro, volta. claro. E também outras coisas, outras tradições que também o Alberto trouxe, comer-se peru, os minced pies, que é uma coisa que eu adoro, que é uma tradição, é uma pequena tartezinhas incríveis de inglesas, os puddings, todos esses doces de Natal. Claro, o que se come na noite de Natal e o que se come durante o Natal é das coisas mais diversas, porque se varia conforme o que se vai comendo, em várias regiões e tudo que há. Mas no caso da família real inglesa era muito à volta do peru, que ainda hoje é uma tradição nos países anglo-saxónicos. Não é? E as pessoas aguentarem-se mesmo durante um período de tempo muito grande para concentrarem naquela porção de tempo o melhor que têm para dar. Mas o melhor que têm para dar. Mas originalmente isso estava reservado para o dia 25 de dezembro. Ou seja, tal como na Páscoa, é no dia seguinte à celebração religiosa que tu podes finalmente fazer a festa. Claro. Tudo o que fosse véspera dessas festas religiosas, o dado era ou fazer jejum ou comer coisas muito pobres, coisas que fossem um sacrifício, nomeadamente peixe. E aqui, que hoje em dia inverteu-se. E aqui é que nasce, precisamente em Portugal, a tradição de se comer bacalhau na véspera de Natal, tem a ver com essa ideia. O peixe, o bacalhau, que é um peixe que nem sequer é pescado cá, e portanto era uma coisa que se começou a... Nós sabemos que há uma neta do Dom Afonso Henriques, que vai ser rainha da Dinamarca, supostamente a infanta Berengária, rainha lá, a primeira portuguesa ever a comer bacalhau. Cria uma ligação histórica. Temos, é muito engraçado. O bacalhau começa a ser pescado com esta forma intensiva, curiosamente, as frotas, muitas delas as mais fortes até são do século XX, do Estado Novo, mas o bacalhau foi, ao contrário do que é hoje, o tal ceia dos pobres, a comida dos pobres era muito barato, era o peixe mais barato, era muito barato, seco, todas essas coisas. Hoje em dia é uma fácil conservação, de muita resistência, isso. muito adaptável a mil e uma coisas. Muito adaptável. Em Portugal cozinhamos o bacalhau de mil formas. Muitas maneiras. E de modo que o bacalhau é como símbolo de pobreza e de austeridade e de penitência quase, que se come na noite de Natal. Hoje em dia é o contrário, não é? Provavelmente o prato mais caro, não é? O bacalhau. Nós aceitamos bacalhau, já agora ficam com nota técnica. Adoro bacalhau. Agora isto varia muito. O que é que se comia? Em Portugal come-se também polvo, é uma grande tradição. Muito mesmo. Os Açores também polvo. E marisco. Mas sim, eu acho que o marisco é introduzido numa ideia de nobreza, uma refeição mais. Claro, quando a ceia de Natal passa a ser o contrário, passa a ser a mesa mais rica, a mesa rica, tudo o melhor que existe. Mas não foi só a Vitória e o Alberto que contribuíram para o espírito que nós temos associado ao Natal. Quem mais? Há aqui um senhor muito interessante chamado Charles Dickens, que vive ao mesmo tempo. Tal e qual, o próprio. E por estes anos, ou seja, a década de 40 do século XIX, ele escreve um pequenino livro chamado A Christmas Carol, ou um conto de Natal, que já toda a gente viu adaptado para... Até há um filme pornográfico muito interessante na adaptação destas tradições, que é ele que, sabemos, é o espírito de Natal, é o tipo que é o avarente que é visitado pelo espírito de Natal, né? Já toda a gente viu filmes baseados nisso. Aliás, estão a ver, possivelmente nesta altura do ano, já numa televisão ao mesmo perto tempo, de si. E é ele, no fundo, ou esta sua história, que vai associar também à caridade, ao darmos a quem tem menos, à família, mais uma vez, à nostalgia de um tempo passado, às crianças, sobretudo, à redenção moral, porque tem mal o ano todo. O Natal temos rebates de consciência e vamos tentar emendar o mal que fizemos ou a quem fizemos. E também a neve como o cenário emocional do Natal, que acontece até em países que não têm inverno nesta altura. O Brasil. Olá, Brasil. Exatamente. Como é que é, Brasil? Que celebram o Natal no pino do verão, mas que o imaginário da neve e dos Pais Natal. E tal como alguns portugueses daqui uma semana e meia terão a brilhante ideia de irem dar um mergulho no mar no primeiro dia do ano. É verdade. Mimetizando essa América Latina. Muito bem. Fixe. Tal e qual. E pronto, aqui vimos como é que se transforma uma festa religiosa numa festa doméstica e como é que se cria esta junção do Dickens com o Alberto e a Vitória no espírito natalício. É incrível tudo isto. Incrível. E de repente toda uma indústria que nasce e que
começa a pulular no século XX, da gravação, a gravação da música, a difusão da música através da rádio, depois a televisão, o cinema que se alimentou muito do Natal, ou seja, tudo isto ainda fomentou mais, acelerou mais essa E a ideia dos parada. presentes, a ideia do consumismo faz com que no fundo todas as indústrias, quem lança roupa, livros, música, escolhe Sim, esta sim, altura sim, porque é uma claro, altura onde as pessoas compram coisas. Portugal entra nestas tradições todas muito cedo, porque no reinado da Vitória e do Alberto reina em Portugal a nossa Dona Maria II, que é casada com o nosso Fernando Saxe-Coburgo-Gotha, o nosso rei Dom Fernando II, que é nada mais, nada menos do que primo direito do Alberto, do marido da Rainha Vitória. E até outra coisa, para além disso, é uma história muito fixe, talvez menos conhecida, a Rainha Dona Maria II e a Rainha Vitória foram muito amigas, conheceram-se, elas nasceram com semanas de diferença. A Rainha Dona Maria II vem do Brasil com 9 anos e faz escala em Londres. Não interessa agora explicar porquê, mas no meio da Guerra Civil, e elas ficam amigas desde sempre. Uau. E escrevem-se muito, há centenas de cartas que trocavam, acompanharam-se a vida toda. A Dona Maria II morre isso é tão primeiro. bonito, sim. Eram muito amigas, casadas com 2 primos direitos. Elas chamar-se-iam primas, uma à outra. Consideravam-se primas, Claro, sim, claro, consideravam-se claro. mesmo primas, até porque o Dom Fernando também era primo da Rainha Vitória, para além Adoro. disso. Sim, é verdade. E trocavam muitas cartas quase domésticas, onde partilhavam as suas preocupações de mães, de família e também de soberanas, porque coincidiu elas serem rainhas, mulheres, elas próprias monarcas dos seus países. Uma amizade muito interessante. E o Dom Fernando, também ele alemão, também ele com o espírito familiar próximo do Alberto, vai trazer para Lisboa, exatamente no mesmo século XIX, essas tradições. A primeira árvore de Natal, que é da família real também, que vai popularizar depois cá em Portugal a árvore de Natal. Lá está, temos registro no Palácio das Necessidades, no Natal em que eles fizeram. E ainda era uma coisa mais simples, não é? Esta coisa gigantesca que fazemos agora. Isso é uma família surreal. É uma família surreal. Eu conto, sim, já agora posso falar Claro. esta história em particular e sobretudo a amizade da Rainha Dona Maria II com a Rainha Vitória. Contei-a no livro Uma Família Surreal. Que está aí à venda, ok? Por hoje acho que está. E continua à venda depois do Natal também. Sim, eles já morreram todos, mas Sim, é um sim, livro sim. que não Um perde a livro de mortos, atualidade. sim. Não perde nunca a atualidade. E pronto, ele trouxe para cá o Dom Fernando exatamente as mesmas coisas, os presentes, tudo mais, e depois as pessoas estão sempre a copiar-se umas às outras. Claro. E adaptámos um bocadinho a realidade à portuguesa, não é? Fazemos sempre isso, não é? Adaptámos a. Sim, claro. Ou seja, imagina, nos Açores não há pinheiros, ou seja, não se torna, é muito difícil comprares um pinheiro, portanto as araucárias passaram a ser árvore de Natal. Eu dentro do meu imaginário não tenho a mesma que aqui. Portanto, todos os sítios adaptaram à sua circunstância e àquilo que tinham à mão. Tal e qual. E nós temos registros logo, muito pouco tempo depois, registros que passam de trás dos montes aos Açores, Claro. que tornar-se, sabemos mesmo que se começou a fazer. Que lindo. É muito lindo, não é? Mesmo, Eu acho. mesmo. Agora, Eu não sei como é que a Matilde não acha graça a mas isto. tu está a dizer, Mesmo, não sei quê. sim, o Natal, o who Natal cares, para sim. mim, eu não ligo, horror. fico em casa Pessoas com a minha insensíveis. garrafazinha do uísque, melhor amiga. Mas também é um período, agora não é o caso da Matilde, mas é um período onde é muito emocionante ver essa ideia de até pessoas que estão ou deslocadas da sua cidade, ou estudantes, vê-se muito famílias que convidam pessoas que estão bem, ou alguém que não tem família por alguma circunstância, ou porque não se dê, ou porque não tem, de juntar, como dizias há pouco, convidar os amigos que estão ou estão longe de casa, ou etc. É um espírito de facto muito bonito, é verdade. Mas há uma das tradições de Natal que eu acho particularmente fascinantes, que são lindas, que é a tradição muito americana também, mas que hoje é uma coisa completamente espalhada pelo mundo todo, que são os globos de neve. Já toda a gente viu, já toda a gente sabe. Mesmo É a imaginação máxima. É lindo. Ficarmos em silêncio com uma coisa, ainda para mais totalmente analógica, está ali a acontecer, está ali numa sociedade de ecrãs e de luzes. É lindo, é mesmo falsas, fascinante. sim, é mesmo sim, fascinante. mesmo. Nós temos aqui dois, está ali um atrás. Ai, caraças, pá. Vou tentar muita atenção para não os partir. Isto veio da casa de alguém que nos é, primeiro, muito querido, muito estimado. É verdade, a nossa produtora Rita, que tem uma coleção impressionante. Estes que eu tenho na mão, podem ver nos nossos vídeos, tenho aqui dois, porque eles são os originais globos, são os primeiros
globos. Este que eu tenho agora na mão, veja no vídeo, que é uma pequena catedral uma pequena, faz favor, pequena, era a uma maior em catedral, uma catedral de Viena, é uma réplica do primeiro globo de neve de sempre. Porque alguém os teve que inventar. Há coisas que nós nem imaginamos que um dia alguém os inventou, claro, não é? claro, E no caso, viajamos até Viena, de facto, ao ano de 1900. E vai ser inventado por acaso, como às vezes acontece, por um tipo chamado Erwin Claro, Perzy. com o nome desse. Era um vienense, lá, um austríaco. O que é que ele fazia? Ele era orives. E também E o negócio mecânico. não estava a ir bem. Estava, mas ele fazia outra coisa. Ele tinha uma oficina de Sim, mecânica, sim, claro, mecânica claro. de Sim, de particular relógios, coisas mais pequenas. tal Sim, e qual. sim. E a especialização dele era instrumentos cirúrgicos lá em Viena. Uau! É engraçado, não é? Estas salas de operações, essas coisas todas. E os médicos, ou um cirurgião, os tipos do hospital, disseram assim: nós queríamos desafiá-lo a inventar um mecanismo que dê mais luz às operações, porque nós precisamos de luz como deve ser. Uma lâmpada de 20 velas não nos chega, uma coisa que desse luz. Como nós, quem já foi operado, ou até no dentista, aquilo é uma luz fortíssima, Sim. e na altura não havia. E o Perzy lá se fechou, e ele tem uma ideia que é, ele conhecia uma técnica que os sapateiros usavam, que é fazer um globo de vidro com água lá dentro para usar como lupa. Ora, os sapateiros precisam de uma coisa mais aumentável. A realidade possível. Tal e qual. E ele pensou assim: bom, vou fazer a mesma coisa, mas ponho um globo direcionado na mesma linha de uma lâmpada. Já estavam, era o início delas, mas já existiam, as do Edison, não é? Sim. E aquilo, o globo com água filtra a luz e aumenta. E de repente teve outra ideia, que foi: eu preciso de pôr lá dentro qualquer coisa que ainda reflita mais a luz. E lembrou-se de pequenas partículazinhas brilhantes para Uau, quase espelhado, fazer uma coisa quase para uma aumentar. coisa espelhada. Sim, para aumentar, graduar ainda mais. Tal e qual. E Uau. então, é muito incrível, Uau, não é? incrível muito essa história. E ele olha para aquilo, ele usou inicialmente até lascas de vidro. Sabes, quando o vidro é muito lascado, faz tipo espelho, não é? Sim. Como aquilo que me puseste na salada outro dia. Sim. Mas isso era O Tiago põe vidro moído nas Mas minhas isso era um vidro refeições. especial para tu ficares mais animado. Exatamente, para me cortar a língua. E também coisas de metal, tipo limalhas de metal. Aparas Aparas de metal. E ele sacudiu a esfera e ficou maravilhado, como qualquer pessoa fica maravilhada, de ver aquilo cair a uma velocidade lentamente. Claro. E ele disse: isto é neve. Isto é neve. Isto é neve. E mandou vir um globo. Um globo. Mandou vir um globo. So wrong. É verdade. E ele achou aquilo incrível. Lá ficou a sua invenção lá para os cirurgiões, mas ele percebeu: isto é lindo, ver neve a cair, ele vai registar a patente, de facto estamos em 1900, mas vai ter outra ideia. Ele tinha um amigo que, estamos no iníciozinho também até do turismo, se quiseres chamar. E ele tinha um amigo que fazia pequenas miniaturas de monumentos em Viena, em chumbo, que vendia numa lojazinha do início do turismo. E ele foi lá falar com ele e disse assim: tive uma ideia. Quanto é que és para... Esta merda toda? Comprou aquela merda toda. Não, e ele pensou: se eu puser uma imagem, aquilo tem uma base de madeira, uma imagem de um monumento lá dentro, com neve, isto fica uma coisa linda. E de facto fica, este que está aqui, como eu disse, e podem ver nos nossos vídeos, é a réplica do primeiro ever, que é uma réplica de uma catedral, Mariazell, lá em Viena. Mariazell. Ficou lindo, Sim, ficou lindo. E em 1905, o Perzy e o seu irmão vão fundar a loja original de globo, a fábrica de globos de neve de Viena, que existe até hoje, ainda na mesma família. Portanto, são já os originais. A primeira casa de globos deste mundo. Tal e qual. E durante décadas, enquanto a patente esteve válida, a única fornecedor. Claro, a ideia, isto foi uma sensação. Eram artigos de luxo, eram artigos de decoração de luxo, como Pois. foi
de vidro, só eles é que faziam, com um Artesanato detalhe máximo, gigante, claro. E em 1908, quem é que se apaixonou por estes globos? O imperador Francisco José da Áustria, estava lá mesmo ao lado também, não é? O maior influencer da época da Tal e zona. qual, tal e qual. Vai dar aquelas coisas que eles davam, que é fabricante oficial, real, de brinquedos, e foi uma sensação. Entretanto, a coisa vai talhar um bocado. Estamos aqui em 1908, 1910, a coisa vende, era uma coisa de luxo ter aquele brinquedo. Começa-se a fazer com outros monumentos, por exemplo, a Torre Eiffel, que na altura era uma coisa com 20 anos, tem o seu primeiro aparição no globo, tal e qual. Vem a Primeira Guerra Mundial, as pessoas tinham mais em gastar o dinheiro do que em globos de vidro com monumentos. A coisa decai muito, ainda por cima eram casas muito caras, porque eram feitas à mão, com uma delicadeza gigante, pintadas com porcelana, enfim, era uma coisa muito grave. A guerra, aquilo deixa de ser uma coisa importante. As pessoas tinham muito mais que se preocupar. A Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Nos anos 50, já não o Percy, mas o seu filho pega na fábrica e diz assim: nós vamos transformar isto numa coisa de Natal, tal com o espírito comercial do Natal. E então ele pensa: neve, isto é perfeito. E começam a comercializar os tais globos, mas com motivos natalícios. Eu acho que o primeiro até é uma árvore de Natalzinha com nuxa lá dentro, aquilo cai tudo. Esperto, e deu um novo impulso ao negócio. E ele tinha parceiros comerciais, vou-te dizer onde? No Japão. Ele viaja várias vezes ao Japão, porque ele sabia que existia uma coisa relativamente parecida, uma tradição japonesa de uns frascos relativamente parecidos. Ouviu isso em algum lado. Viaja até ao Japão. Os globos de neve tornam-se uma febre absoluta no Japão. Estamos aqui anos 50 a virar para os 60. A América adota esta febre. E quando eles é nos anos 50 ainda, a patente extingue-se, não é? Não sei quantos anos são uma patente, 50 provavelmente. Torna-se universal. Claro. E aparece toda a sorte de coisas. Em plástico, em vidro, em cristal, mas torna-se macio. Hoje não há loja nenhuma que não tenha centenas, são milhares e milhares e milhares e milhares. Esta fábrica continua agora na 4ª geração, penso que é uma senhora que está à frente. Os deles são os originais, aquilo tem um museu também, e são ainda feitos com uma minúcia absoluta. E nós trouxemos aqui 2 para vocês verem. E ele é tão símbolo do Natal, estes globos, que também passa para a cultura pop. O filme Citizen Kane começa precisamente com um globo com um globo na mão. Vejam Rosebud. E é lindo imaginar que esta fábrica continua a fazer. Eles fazem dezenas de milhares de globos por ano e mantêm viva uma tradição que começou há mais de um século. Bonito, que lindo, obrigado, Hugo. Aqueceu-nos o coração este episódio natalício que contou, como sempre, todos os outros, com o nosso patrocinador oficial, Bacana Play, a força de produção na produção, ainda também o vídeo da Matilde Calado, a banda sonora do Noise Earth. Eu quero agradecer reforçar o agradecimento das nossas gaivonas, que são das nossas amigas da lavandaria, mas que tiveram um update, tiveram aqui um acrescente natalício do nosso grande amigo Khalid Boudadi, que assinou aqui uma customização particular para o Natal, e ainda também, claro, a locução da nossa Mia Tomé. Tal e qual. E assim, apesar da destruição do planeta, apesar do ressurgimento de movimentos de má memória em todo o mundo ocidental, apesar do número recorde de 123 milhões de pessoas que são agora refugiadas em guerras diversas, da Síria ao Sudão, de Gaza à Ucrânia, apesar dos mais de 2 milhões de pessoas sem abrigo em países ricos, metade delas 1 milhão só na Europa, apesar das 13 mil pessoas que vivem nas ruas de Lisboa e do Porto, desejamos a todos um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal! Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.